Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD. Na aula passada, nós falamos sobre as Escrituras Sagradas. Nessa aula e nas próximas 4 aulas seguintes, nós vamos falar sobre Deus, o Pai. Nós vamos falar sobre atributos incomunicáveis, sobre os comunicáveis, nós vamos falar sobre Trindade, sobre a criação, sobre a oração. E para isso, hoje que nós iremos falar sobre atributos incomunicáveis, estamos aqui com os convidados Ailton, o pastor Ulisses, o pastor Fábio e o irmão Américo. Sejam todos bem-vindos e se sintam muito à vontade aqui em nosso meio, para que nós possamos fazer uma aula onde nós possamos criar um conhecimento, construir conhecimento juntos também com os nossos irmãos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar, como eu disse, sobre os atributos incomunicáveis, mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de conhecer a Deus, né? Conhecendo a Deus, o conhecimento de Deus. E a primeira pergunta que vem ali, quando a gente fala sobre conhecimento de Deus, é: quem é Deus? E aí, nesse slide, a gente tem aqui uma citação do livro de Wayne Grudem, que fala sobre teologia sistemática, que diz assim: se pretendemos conhecer a Deus, é necessário que Ele se revele a nós. Né? Isso traz para a gente um pouco daquilo que a gente falou na aula passada, né? As Escrituras Sagradas. Então, Deus se revelou de forma gradual nas Escrituras, né? No conhecimento ali do Antigo Testamento, e foi se revelando durante a história para que nós pudéssemos conhecê-lo mais. Mas Ele revelou aquilo que Ele queria revelar, apenas o que Ele queria que nós conhecêssemos até então. E é por isso que, nesse slide aqui, nós temos aqui uns salmos falando um pouco sobre algumas características de Deus. Salmo 145, 3, diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Ou seja, por mais que a gente tente aprofundar o conhecimento de Deus, a gente só consegue fazer isso até onde Ele nos revelou nas suas Escrituras. Claro que a gente tem um trabalho, às vezes, de esmiuçar mais Escrituras, né? Alguns versículos mais difíceis a gente aprofunda, busca a pessoa, busca história, falar, mas por isso que talvez hoje exista níveis de conhecimento de Deus, mas é nesse sentido, é revelado nas Escrituras. Outro versículo, Salmo 147, 5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. E aqui, nesse, já está falando sobre o entendimento de Deus. A gente não consegue mensurar o conhecimento de Deus. A gente vai falar um pouco sobre essa questão do conhecimento de Deus, o entendimento de Deus, quando a gente falar sobre a onisciência dele, que a gente vai falar hoje nessa aula. Agora, vale destacar aqui também que aquilo, né, como está em Deuteronômio 29, 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras da lei. Então, reforçando aí o que já foi dito, que aquilo que Ele quer nos revelar, Ele vai nos revelar. E aquilo que precisa estar encoberto, só a Ele todo o conhecimento, toda a honra e toda a glória. Como foi durante a história, né? Hoje nós temos uma revelação maior do que os pais, né? Na época de Abraão, de Moisés, porque durante a história o Senhor foi se revelando da forma que as pessoas precisavam entender. E hoje nós estamos com o nosso cano fechado, como a gente falou na aula passada sobre as Escrituras Sagradas, mas o Senhor se revela e talvez lá na eternidade a gente vai tirar nossas dúvidas e Paulo vai ter lá as fichinhas que ele vai distribuir para a fila que vai querer conversar com ele para tirar dúvida. Lá em Hebreus 1 diz: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele, Jesus, o Filho, é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. É isso.
Deus se revelando, né, durante a história com os profetas, com o Senhor Jesus, e está tudo na palavra dele para que a gente possa conhecer aquilo que ele deseja que a gente conheça. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Né? Isso aqui a gente está dando já introduções dos atributos incomunicáveis de Deus. Né? Deus é da eternidade. Deus não tem início, não tem fim. Quem foi que deu conselho a ele? Né? Mateus 11, 27. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Então, o conhecimento íntimo de Deus, né, da essência de Deus ali, até questão de compreensão, né? Hoje a gente vai falar sobre atributos incomunicáveis, e esses são os atributos onde a gente tem mais dificuldade de entender, porque eles não são partilhados com a gente, né? Então a gente tem dificuldade de entender esses atributos. Mas a gente vai tentar aqui trazer à luz alguns detalhes sobre isso. Ainda que não nos seja factível uma definição de Deus, aquilo que sua palavra nos expõe torna possível uma compreensão que nos permite viver a vida cristã e com ele nos relacionamentos. A gente tem o conhecimento de Deus, não é o conhecimento profundo de Deus, mas mesmo assim, com o conhecimento que ele traz para a gente consegue ter um relacionamento com ele. E aqui endossa um pouco mais. Embora não possamos conhecer Deus de modo exaustivo, ou seja, profundo, podemos conhecer coisas verdadeiras sobre ele. Na verdade, tudo o que as Escrituras nos falam sobre Deus é verdadeiro. Deus nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. Por meio de sua palavra, podemos não somente conhecê-lo, mas também ouvi-lo, falar conosco e então desfrutar de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Então, Deus nos dá o conhecimento, o entendimento, trouxe a verdade para nós, a gente conhece ele a partir do que ele, até onde ele deseja se revelar, e por meio desse conhecimento geramos um relacionamento com Deus e podemos ouvi-lo falar conosco através de sua palavra. E ele nos ouve através da nossa oração. É importante falar desse relacionamento que o cristão deve ter cotidianamente com Deus, que ele vem através da palavra de Deus. Porque, infelizmente, acontece muito das pessoas ficarem esperando momentos de cultos de revelação para que Deus fale, para que Deus manda dizer, para outras coisas. E, no entanto, basta você ler a Bíblia, se aprofundar na Bíblia, ter o seu coração voltado para a palavra de Deus, cumprindo a vontade dele, que naturalmente você passa a ter uma intimidade e Deus fala com você através da palavra dele. O pastor Fábio falou sobre isso na aula sobre Escrituras Sagradas. Quem não assistiu aí pode voltar lá no YouTube e assistir. Ele falou sobre isso, que tudo que Deus quer falar já está contido nas Escrituras Sagradas. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Se alguém me amar, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos a ele e habitaremos com ele. Aí está falando, como a gente está falando aqui sobre a questão do conhecimento de Deus, relacionamento de Deus, né? Os versículos tratam disso, de a gente se achegar ao Senhor para ele se achegar a nós, e a gente gerando esse relacionamento com o Senhor, de ter intimidade ao ponto de lermos a palavra de Deus, ouvirmos a voz de Deus, termos o direcionamento do Senhor. Agora sim, a gente vai entrar no assunto dessa aula, né? O assunto específico dessa aula, que é o caráter de Deus relacionado a seus atributos incomunicáveis. Quando a gente fala de caráter de Deus, percebemos que não podemos dizer de uma vez tudo o que a Bíblia nos ensina sobre o caráter dele. Deste modo, estudaremos o caráter de Deus através da análise de seus atributos. O termo atributo, quando aplicado a Deus, refere-se às características ou qualidades essenciais que descrevem sua natureza e identidade. São as características que revelam quem Deus é. E aí a gente pode dividir os atributos de Deus em duas classes, os comunicáveis e os incomunicáveis. Tudo isso que eu li aqui está dizendo o seguinte, olha, a gente tem a revelação de Deus nas Escrituras, mas se a gente quiser compreender mais, a gente pode usar uma metodologia
para que fica mais fácil entender seu caráter através do estudo dos atributos, que é o que a gente está tratando aqui. A gente vai usar, nessa e na próxima aula, esse artifício de atributos comunicáveis e incomunicáveis. Existem outras formas de estudar os atributos, mas essa é uma das formas mais comuns que é utilizada, né, nos dias atuais. Nesta aula, iremos tratar dos atributos incomunicáveis de Deus, né? Ou seja, os atributos que Deus não compartilha conosco. Esses atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não partilha com a gente. E por isso que eu falei um pouco atrás, né? É difícil de entender, inclusive, porque a gente não consegue fazer igual, né? A gente não consegue, e a gente precisa usar um pouco da nossa fé e do nosso conhecimento das Escrituras, né? Porque nossa fé ela é racional, né? Embora muita gente ache que não, né? Principalmente quem não segue a fé cristã, mas nossa fé é racional também. Então, através disso, a gente consegue, sim, entender mais um pouco de Deus. Aqui estão os atributos. Hoje nós vamos falar sobre os incomunicáveis, né? Que estão ali: independência, imutabilidade, eternidade de Deus, onipresença, onisciência e onipotência. Os comunicáveis, que a gente vai falar na próxima aula: invisibilidade, conhecimento, sabedoria, fidelidade, bondade, amor, misericórdia, santidade. Vamos começar falando sobre a independência de Deus. A independência de Deus, também chamada de autoexistência ou aceidade, a independência de Deus é definida da seguinte forma: Deus não precisa de nós e nem do restante da criação para nada. Isso vai chocar alguns aí, né? Mas aqui está um versículo que embasa isso, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele é quem todos dá vida, respiração e tudo mais. Está lá em Atos 17, 24 e 25, quando Paulo fala ali para os Areópagos sobre o Deus desconhecido, né? Esse versículo. Ainda sobre a questão da independência de Deus, tá, tudo bem, Deus não precisa da gente, Deus pode ser alegre sem a gente, Deus tem a glória dele sem a gente. Inclusive a gente tem versículos falando sobre o próprio Jesus, quando estava com ele ali, que eles tinham a glória antes de todas as coisas. E aí, a gente não serve para nada? A gente não tem importância? Como é? Né? Já que a gente está falando de dependência de Deus. A realidade é tudo tão óbvio que, se nós fôssemos analisar por esse aspecto, tão somente por esse aspecto, veríamos que nós somos a criação feitas para o louvor da sua glória. Essa é uma característica que é só dele. Então, nós somos criados com esse propósito. Deus nos fez para o louvor da sua glória. Então, mesmo ele tendo essa independência, o fato de existirmos e ele demonstrar essa confiança, nos permitir novamente acordar, poder orar, agradecer pela noite que passamos e ter mais um dia, é uma forma também de ele, como nosso Pai, nos permitir justamente vivermos novamente para o louvor da sua glória. É o Eterno mostrando que confia em nós e que, de alguma forma, na glória, e aqui durante essa caminhada, essa jornada, teremos esse privilégio de servi-lo. É um privilégio servi-lo. Então, mesmo ele tendo a independência, mesmo ele não precisando de nós, nós fomos criados à sua imagem e semelhança para o louvor da sua glória. Então, há um significado muito importante dentro disso, porque quando nós saímos, quando nós revelamos a glória de Deus por meio de nossas atitudes e ações, significa dizer o quê? Que ele, através de nós, sendo espelhos, né, reflexo daquilo que é a sua semelhança, vai permitir que outras pessoas que foram criadas para o propósito do louvor da sua glória também possam alcançar esse grande privilégio de servi-lo. Então, em resumo, eu só queria finalizar dizendo que Deus ele é maravilhoso em nos permitir viver para o louvor da sua glória. Deus não depende de nós, ele já existia, antes de todas as coisas, mas ele nos criou e nos possibilita alegrar ele, glorificar ele.
né? Ele nos possibilita. Eu fiz um curso uma vez, o curso Perspectivas, que é relacionado à área de missões, e uma vez o preletor falou assim, olha, Deus é assim, Deus não precisa de você. Mas é igual aquele pai que tem a criancinha, que quando você está lavando o carro, você dá a mangueira a ele. Ele atrapalha mais do que ajuda, mas você dá, né? Então, foi meio que essa a relação que fez, eu achei muito interessante. Só para complementar ainda sobre a independência de Deus, a independência de Deus é do tamanho da misericórdia dele. Isso a gente tem que ter isso muito claro todos os dias. A independência do Senhor de poder ou não ter criado a humanidade é da mesma forma que é a misericórdia dele. Porque na independência dele, ele poderia ter nos criados apenas para obedecer comandos. Mas não, o que ele fez, mesmo com essa independência, mesmo com essa onipotência, onisciência de todas as coisas, ele cria o ser humano, mas dá ao ser humano o direito de escolha. Isso mostra o tamanho da independência de Deus e o tamanho da misericórdia dele em nos perdoar, porque nos fez criatura, mas nos fez criaturas independente, a ponto de muitas vezes nós decepcioná-lo. E o amor dele supera tudo isso. Imutabilidade. Deus é imutável em seu ser, em suas perfeições, em seus propósitos e em suas promessas. Contudo, Deus efetivamente age e sente emoções. E age e sente de modo diversos diante de situações diferentes. Versículo, Salmo 102, 25 a 27, diz assim: Desde a antiguidade lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste. Como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. A questão da imutabilidade de Deus, como a gente vê aqui nesse texto, está relacionada às suas perfeições, né? Que são os caráteres que é o caráter de Deus, né? Esses atributos que nós estamos falando, que vamos falar na próxima aula, né? E outros até que a gente não trate aqui, não muda. Os propósitos de Deus não mudam, né? Se Deus tem um propósito, aquele propósito vai cumprir. Se Deus tem uma promessa, aquela promessa vai se cumprir. Então Deus não muda, não é como nós. E inclusive, se Deus mudasse, como é que a gente poderia acreditar, né? Se fosse possível Deus mudar, como é que a gente acreditaria na esperança da vida eterna, né? Se ele mudasse lá, em algum momento resolvesse mudar. Então Deus é imutável. Pensando nisso, eu vou trazer aqui um assunto para debate, que é, a gente tem cenários como Nínive, por exemplo, que estava ali para ser destruída, mas Deus pediu a Jonas que fosse até lá e pregasse, e se o povo aceitasse aquela pregação, ele iria voltar atrás, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Então, como seria isso, né? A gente está falando de uma imutabilidade no sentido de propósito, de promessa, de perfeições, então a gente tem versículo como esse, né? O que é que vocês acham disso aí? A imutabilidade de Deus, nós temos também que colocar junto das misericórdias de Deus, que se renova todas as manhãs. Então, o que acontece em Nínive, o que aconteceu quando Abraão tem aquela conversa com Jó, né? Com Ló, quando ele tem essa conversa com Ló, e aí ele vai ali fazendo as suas argumentações com Deus, Senhor, e se tiver tantos justos e tantos justos e tantos justos. O que levou aquela conversa a Deus poupar a vida de Ló e das suas filhas? As misericórdias de Deus que se renova todas as manhãs. E isso não quer dizer que mexe na imutabilidade de Deus. Deus é imutável. Mas as misericórdias dele
se renova todos os dias na nossa vida. A Ailton está falando um pouco sobre aquela questão da unidade dos atributos, né? Que Deus tem muitos atributos e esses atributos trabalham ali como, né, em conjunto. Não é um deixado de lado no momento que ele está atuando com um determinado atributo, né? Eu acho que nessa Eu linha. lembro muito quando o Ailton fala sobre a conversa de Abraão com os anjos ali, com relação à vida de Ló, e que Deus tinha avisado que destruiria a cidade, né, de Sodoma e Gomorra, e Deus sabia que não ia destruir a Ló, mas queria poupá-lo, e aí Abraão entra naquela discussão, naquele pedido, né, naquele clamor, né, não destrua, se tiver 50, 35, e foi reduzindo. Quanto a Nínive também, né, Deus quando fala para Jonas, vai lá e prega aquele povo e tal, ele não tinha revelado para Jonas o que ele iria fazer, né? Ele apenas deu uma ordem de comando para Jonas, assim, vai lá e prega para aquele povo. O mais interessante para mim, quando a gente lembra sobre a imutabilidade de Deus, sobre os planos dele, é lembrando de Jeremias 29:11. Deus dizendo, eu, Deus, é quem bem sei os planos que tenho para cada um de vocês. Planos de bem, de paz e não de mal. Planos para dar um futuro e uma esperança. Vós, então, me invocareis e orareis, sabe? Então, esse texto, para mim, é fantástico porque ele faz uma revelação muito clara dessa imutabilidade, de que Deus é quem bem sabe os planos que ele tem, independente do que a gente está vivendo naquele momento. Independente das circunstâncias momentâneas, né? Que o povo de Israel estava vivendo, e Deus pega e diz, revela a eles assim, eu é quem bem sei, né, os planos que eu tenho, os planos futuros. A própria Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados, né? Então a imutabilidade de Deus tem muito a ver com a ideia de que os planos que ele tem para a humanidade é de nós retornarmos a fazermos e sermos exatamente como era no Éden. E nós vamos percorrer essa caminhada até que tudo seja consumado. É isso. E a gente falou aqui sobre atributos, a gente falou sobre mutabilidade, aí falou sobre a misericórdia, agora sobre a onisciência de Deus. E assim, no fim das contas, Deus não, através disso, de um exemplo desse que a gente citou de Jonas, por exemplo, Deus não está deixando de cumprir um propósito dele, né? Ali, no momento, ele é onisciente, né? Então, né, ele consegue saber o que vai acontecer, então isso tudo se agrupa ali e gera o resultado que Deus quer que gere. E entra um outro atributo de Deus que faz parte do seu ser, da sua essência, que é o amor. E nesse caso aí, mesmo Jonas não querendo pregar ali, falar para aquele povo, e falou contrariado, Deus nos mostra que ele amou aquela nação de tal maneira que o arrependimento que aconteceu no coração de todos eles e passou a adorar ao Deus verdadeiro, o Deus Criador, o nosso Deus, em nosso Deus, fez com que o amor de Deus viesse sobre aquele povo, não deixando esse povo perecer. É o amor de Deus que estava ali presente também. Deus não muda. Porém, cá no Evangelho, nós encontramos em João 3,16 que João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Apesar de nós, eu vou voltar um pouquinho rapidamente, apesar de nós não termos nenhuma influência na ação de Deus, no poder de Deus, na execução dos seus planos, dos seus projetos, Deus nos ama. Então nós não servimos para nada? Lembra da pergunta que você fez? Deus nos ama. E esse amor de Deus veio em Cristo Jesus, como está ali em João 3,16 e como aconteceu em Nínive. Deus não muda, ele continua o mesmo. Amém. Acho que a aplicação disso tudo é que a gente confie no Senhor,
Deus está no controle, às vezes a gente não entende o que está acontecendo, mas Deus tem muitos atributos, inclusive a gente não consegue entender, mas que está produzindo ali o resultado que Deus deseja. Eternidade de Deus. A eternidade de Deus pode ser definida assim: Deus não tem princípio, nem fim, nem sucessão de momentos em seu próprio ser e percebe todo o tempo com igual realismo. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. E aí a gente traz aqui um pouco de detalhes sobre esse tema, que Deus é eterno em seu próprio ser. Deus não nasceu, não foi criado, e Deus vai até o infinito, né? E aí entra aquele conceito, né, de eternidade e infinitude. Em Isaías 43:13, né? Tem escrito de que de eternidade em eternidade eu sou Deus. Agindo eu, quem impedirá? Né? Está lá em Isaías 43:13, né? E a ideia da eternidade, ela é diferente da infinitude. A infinitude é o contrário, né? O antônimo de finitude. E a eternidade é diferente porque a eternidade é algo que não teve início e não tem fim. Deus é eterno. Ele não tem início, ele não tem uma criação de si mesmo, ele não tem alguém que o criou, um dia, um ponto de partida, ele não tem início e ele não tem fim. Por isso Deus é eterno. Já o ser humano, ele não é eterno, ele é infinito. Isso quer dizer que o ser humano tem um dia de nascimento, mas ele não tem um dia de término, porque a alma é infinita. Ela tem um dia de nascimento que foi incorporado, que estamos aqui, que nascemos, mas ela não tem fim. Aquele que morre em Cristo, com Cristo e para Cristo, eternamente e para toda infinitude, estará com Cristo. Aquele que morre sem Cristo também estará eternamente ou infinitamente sem Cristo. E isso até traz luz sobre alguma dúvida que a gente possa ter com esse termo, né? Porque a gente está falando de atributos incomunicáveis, ou seja, atributos que Deus não partilha conosco, e a gente pode dizer, não, mas a gente vai viver a vida eterna, então a gente também é eterno. Não, o pastor acabou de deixar claro aí, né? Deus percebe todo o tempo com igual realismo, né? Trazendo para a nossa visão humana, a gente não consegue, a gente consegue mal lembrar do passado, né? Às vezes a gente precisa buscar alguma coisa lá e às vezes não lembra, alguns têm memória melhor do que outra, né? No meu caso, quase nenhuma. Enfim, e a gente tem essa dificuldade, a gente vive o presente, sim, a gente apenas infere o futuro, né? A gente não sabe o futuro. Então, a gente tem essa limitação, né? E Deus não. Deus, ele é eterno. Ele existe desde sempre, né? Ele percebe o tempo com igual realismo. Ou seja, Deus não precisa ir no passado lembrar, porque ele já vive o passado nesse momento. O presente ele vive, o futuro também. Isso é muito difícil da gente compreender, por causa da nossa limitação. É porque Deus é atemporal, ou seja, Deus está fora do tempo. Ele criou o tempo para que nós, seres infinitos, né, seres com um dia de nascimento, né, a gente possa se perceber no tempo. E isso nos faz nos sentirmos vivos, né? E a gente conhece a história exatamente nesse ponto. Então, na atemporalidade de Deus, Deus fora do tempo, ele cria o tempo para o ser humano se perceber vivo ao longo da história, ao longo do tempo. Mas Deus, ele está fora do tempo, agindo no tempo, agindo na história, dia após dia, mesmo que ele não seja vinculado ele está fora ele criou o tempo. E pensando do lado da ciência, por exemplo, né? Para que o tempo exista, precisa correr junto matéria, né? Objeto, a matéria, o tempo, né? E o espaço. Eu estou aqui agora, mas quando eu der um passo para o lado, já é futuro. Quando eu for dar, né? Quando eu dei, é presente. Então, Deus... já é passado. Então, Deus, ele percebe o tempo como tudo igual,
né? Não é como a gente, assim, Deus, o passado ele viu, agora já é passado, não. Deus, para ele, tudo ele está atemporal, como o pastor falou, a gente vai endossar isso um pouco mais, né? E quando eu falei da ciência é por isso, né? Porque Deus, basicamente, ele criou o tempo. Se o conceito é que para o tempo, a matéria e o espaço precisam correr junto, né? E antes do Deus criar a matéria, ele já existia, então ele está falando do tempo. Quando ele cria a matéria, criou todas as coisas, aí começou a correr o tempo, que é o que o pastor Fábio também comentou, para que o ser humano possa perceber. É por isso que o ser humano, antes de contar a sua versão de qualquer história, ele tem que ter a clareza, principalmente o crente. Ele tem que ter a clareza. Deus já tem o print da história que você vai contar. Ele já sabe. Ele já sabe o passado, o presente e um futuro que você venha querer dar para essa história. Em todo o tempo, ele já sabe de todas as coisas. Isso é uma coisa que a gente precisa ter cada vez mais claro conosco e também não ficar numa ansiedade de tentar buscar o seguinte: será que Deus vai comunicar para mim o que vai acontecer? Será que o Davi, depois de uma oração, vai conseguir, de alguma forma, trazer algo que Deus normalmente não comunica aos seus? Mas será que ele vai ser um profeta novo? A gente não precisa viver por isso. Esses atributos de Deus não pertencem à presciência humana. Isso cabe somente à presciência de Deus. Deus percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Isso aqui quer dizer o seguinte: Deus é atemporal, a gente vai ver no próximo slide uma imagem que vai ilustrar, mas Deus ele é atemporal, no entanto, ele age no tempo. Ele agiu no tempo com Abraão, ele agiu no tempo com Moisés, ele agiu no tempo com Jesus e ele age no tempo com a gente também. Né? O slide aqui, através dessa imagem, está ilustrando. Ó. Deus ali atemporal, agindo no tempo. Criação, vida de Cristo, os tempos de hoje, juízo final, eternidade. Apocalipse 1:8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos falar agora sobre a onipresença de Deus. Assim como Deus é ilimitado ou infinito com respeito ao tempo, também é ilimitado com relação ao espaço. Ali está dizendo, o prefixo latino é omni, significa tudo, né? Presente em todos os lugares. A gente, ser humano, a gente tem uma tendência a pensar em Deus dentro de uma caixa, né? Como a gente está aqui dentro do corpo, né? Limitado aqui, a gente tem uma limitação. Deus não. Deus ele está em todo lugar, ele não pode ser contido. Né? Ele não é um Deus grandão também, como a gente, né, vê em ilustrações ou vídeos, enfim. Ele não pode ser contido, ele está em todos os lugares. Deus é espírito. E essa passagem aqui, que é uma citação do livro de Gruden, diz assim: a onipresença de Deus pode ser definida da seguinte forma: Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais e está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser, mas ele age de modo diversos em lugares diferentes. Né? Deus está presente em todo lugar. Deus não tem dimensões espaciais. Ele não está limitado como a gente, dentro de um espaço. Né? Mesmo ideia de se locomover, né? Eu dei um passo aqui, eu já estou em outro espaço. Deus não é assim, Deus está em todo lugar. Deus está presente para punir, sustentar ou abençoar. É que no texto anterior, ele falou como se Deus se comporta, embora ele esteja em todos os lugares, tem lugares que ele age diferente. Então, Deus está presente. Porque, por exemplo, Deus está presente no inferno, né? E está lá por quê? Né? Então, porque para punir, para sustentar ou para abençoar, dependendo do lugar que esteja. Então, essa é a ideia. E aí, trago aqui o versículo de Salmo 139, de 7 a 10, diz assim: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá estás. Se a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. É a ideia de que Deus está em todos os lugares. E aí, é aquela ideia, né? Às vezes você
pode tentar fugir de Deus, você se tranca no seu quarto, só você, fecha a sua janela, acha que está sozinho, mas Deus está lá. Então é melhor você estar... A gente está sempre na presença de Deus, né? É melhor estar na presença de Deus, fazendo a vontade dele, vivendo para ele, do que estar na presença de Deus sem o relacionamento com ele. É interessante o que você falou um pouco antes, falando sobre o inferno, né? Porque tem muita gente que tem uma ideia, né, de que o inferno é a ausência de Deus. E nem mesmo no inferno existe ou pode acontecer a ausência de Deus. Deus também está ali. A misericórdia dele é que não se renova e não acontece naquele lugar para aqueles que estarão ali. Mas Deus está em todos os lugares, até mesmo no inferno. E é exatamente como diz o Salmo 139, né? E em qualquer lugar, até mesmo lá. Mas lá já não será mais para que a sua bondade, a sua misericórdia, a sua bênção possa acontecer, mas sim no lugar para que haja punição. E interessante que, sendo Deus onisciente, onipresente, e sabendo que até lá no profundo abismo ele está, esse é o tempo, o nosso tempo, o tempo de declararmos que ele é o Senhor de nossas vidas, que mesmo em meio às nossas imperfeições, mesmo em meio às dificuldades, às aflições, seja lá o que for, eu sempre uso esse argumento, viu? De que esses 4 pilares da igreja local é extraordinário. Porque quando você para pensar no culto público, de novo eu vou reforçar o argumento, você vai estar diante da família que Deus te deu. A mão dele estará ali para nos abençoar, para permanecer junto a nós, assim como o Espírito Santo, que é o nosso consolador. É Deus presente sobre nossas vidas também. E aí eu paro para pensar de nós sermos também acolhidos e acolhermos em um pequeno grupo e estar ali presente, se sentindo pertencido ao corpo de Cristo. Ao passo também que aqui a EBD nos capacitando, nos ajudando a sermos o reflexo de Deus sobre a vida dos nossos próximos, as pessoas que vão estar na mesma órbita. E servindo, porque aprendendo e servindo também temos de Deus, a mão de Deus, sendo instrumentos para o louvor da glória, da sua glória, né, pastor? Onisciência. Deus conhece plenamente a si mesmo e todas as coisas atuais e possíveis num ato simples e eterno. A qualidade de conhecer tudo chama-se onisciência e, como Deus conhece tudo, é denominado de onisciente, ou seja, que conhece tudo. Tem a ver sobre o conhecimento de Deus. A gente citou um versículo lá no início, né, sobre o conhecimento de Deus, que eu até comentei. Isso aí tem a ver com a onisciência de Deus. Deus conhece a si mesmo. Né? Então, Deus, temos versículos, né, falando que Deus conhece o Pai, Jesus conhece, o Espírito sonda, né, e o Espírito conhece a Deus ali profundamente, diferente de nós. Né? Deus conhece todas as coisas atuais. Né? Eu, quando leio isso aqui, eu entendo o seguinte: não há nada de novo para Deus aprender. Ele já sabe tudo. Porque ele é infinito, porque ele é eterno. Né? Então não há nada para ele aprender. Deus conhece todas as coisas possíveis. Não há impossível para Deus. Ele conhece todas as coisas. Deus está sempre ciente de tudo. Deus não pode ser surpreendido. Romanos 11, 33, 36 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Onipotência. Esse é o nosso último atributo de hoje. A onipotência de Deus implica que Deus é capaz de fazer tudo o que for da sua santa vontade. A palavra onipotência vem dos termos latinos, omni, todo, como nas outras, né, atributos que a gente viu, onisciência, e
e tem a ver com todo, né? E potes, nesse caso, que é poderoso e significa, portanto, todo poderoso. Deus é o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Salmo 24, 8. Então não há nada que Deus não possa fazer na santa vontade dele, né? Porque tem versículos também que falam assim, sobre que Deus não pode mentir, porque aí ele está indo de contra a santa vontade dele. Ele é contra a natureza, então isso ele não faz. Mas todas as coisas que for da sua santa vontade, não há nada impossível. Gênesis 8,14 diz assim: há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Efésios 3,20, também reforçando: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder de Deus é infinito, portanto, Deus não está limitado a fazer somente o que já fez. Na verdade, Deus é capaz de fazer o que efetivamente faz, né? Ou seja, Deus pode fazer todas as coisas, como a gente falou, de acordo com a santa vontade dele. O exercício do poder divino sobre toda a sua criação é também chamado de soberania. A soberania de Deus é o exercício do governo como soberano ou rei sobre a sua criação, né? Davi, na palavra de Deus, em Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16, diz assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. De novo, é a vontade de Deus, é a soberania de Deus que está presente em tudo, em todos e em qualquer lugar, porque ele mesmo diz: eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E isso demonstra totalmente a soberania dele sobre qualquer assunto, sobre qualquer questão, sobre qualquer aspecto que o ser humano venha a apresentar a Deus, seja um aspecto de um problema mais sério ou menos sério, o homem nunca irá conseguir medir o tamanho dessa soberania. Esse texto de Romanos que o Ailton leu é muito interessante porque ele, de algum modo, ele faz um resumo de tudo o que você falou hoje nessa aula, né? Ele fala sobre a onisciência, ele fala sobre a onipotência, oni no sentido de omni, né? Tudo, todos, né? Todo poder, toda ciência, conhece todas as coisas, ele tem todo o poder, ele é oni, está em todo lugar, a presença dele está manifesta em todo lugar, e esse texto fala exatamente isso: ele vai ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, todo o poder, a ciência, a onisciência dele sobre com quem, para quem. Esse texto é fantástico porque ele resume os atributos incomunicáveis de Deus de uma forma muito completa, no próprio texto, falando sobre a onipotência, a onisciência, a imutabilidade, né, e a onipresença de Deus. É muito interessante esse texto. Sim, e para condensar tudo isso, né, que nós vimos aqui, a gente iniciou falando um pouco ali sobre como Deus se revela para nós, né, através das Escrituras, e cabe a nós buscá-lo, buscar conhecer Ele, se aproximar dele. A gente falou sobre os atributos dele, os atributos incomunicáveis, que são aqueles que não comunica conosco, né, que não são partilhados conosco. E a gente consegue entender, depois de tudo isso que foi dito, que a gente precisa aceitar os propósitos de Deus, a soberania de Deus. Diante de tudo isso que a gente viu, como a gente consegue perceber quão limitado a gente é, inclusive para a gente entender, né, tudo aquilo que a gente falou aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os atributos comunicáveis de Deus. Mas, nesse momento, vai aparecer um QR Code na tela para que vocês possam entrar na nossa aula interativa. É uma aula que acontece de forma online, com professores que estarão lá, para que vocês possam trazer mais pontos, tirar mais dúvidas, discutir mais um pouco, aprofundar o conhecimento sobre esse tema. E esses professores estão lá dispostos, disponíveis, para que vocês possam avançar
desse conhecimento. Próxima aula, atributos comunicáveis. Se Deus quiser, estaremos aqui e esperamos por vocês.